Meus irmãos, nós vamos nesse momento, né, estudar. Como o estudo bíblico é um pouquinho mais, a gente precisa de alguma maneira folhear as escrituras, né, examinar. Então eu gostaria de abrir com você a Bíblia em Lucas, no capítulo 16, 19 ao 31. Lucas, capítulo 16, 19 ao 31. E o título de nosso estudo hoje é a instrução de Jesus sobre a vida e a morte, né? Capítulo 16, instrução de Jesus sobre a vida e a morte. Lucas 16, 19 ao 31. Todos encontraram? Diga amém. Amém. Graças a Deus, né? Está encontrando? Isso. Se você não ligou ainda para um amigo, para um irmão que você lembrou dele, da igreja, ligue agora, né, para que ele possa participar, ela possa participar desse momento de culto, para que a gente possa aprender, e assim a gente vai aprendendo doutrina e se edificando em nome de Jesus. Vamos lá? Instrução de Jesus sobre a vida e a morte. Nós vamos ler no capítulo 16, versículo 19. Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, e que todos os dias se regalava esplendidamente. Havia também certo mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele, e desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, e até os cães vinham lamber-lhe as úlceras. Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe a Abraão e Lázaro no seu seio. Então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda a Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nessa chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, a Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado, tu em tormentos. E além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós, outros, não podem, nem os de lá passar para cá, para nós. Então replicou: Pai, eu te imploro que o mandes à minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de não virem também para este lugar de tormento. Respondeu Abraão: Eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Mas ele insistiu: Não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Abraão, porém, lhe respondeu: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Bem, meus queridos, esse texto registrado pelo evangelista Lucas traz lições preciosas para nós do ponto de vista doutrinário. Quando a gente fala do ponto de vista doutrinário, a gente fala de ensinamentos que devem, na realidade, fundamentar a nossa fé e a nossa conduta em relação àquilo que se ensina, né? E aqui Jesus, na realidade, traz algumas instruções sobre a questão da vida e também ele vai falar da morte, né? Exatamente porque nós temos aqui, né, nesse contexto, né, de maneira muito especial, né, Jesus falando sobre a imortalidade da alma. Nós sabemos de que existem algumas denominações, né, algumas seitas que defendem, né, a questão da mortalidade da alma, ou seja, uma vez que a pessoa morreu, simplesmente ela está morta, dormindo, e ela só vai agora acordar e ter consciência na ressurreição. Nesse texto aqui, mesmo sendo uma parábola, nós acreditamos, né, nós congregacionais e cristãos, né, reformados, né, e cristãos também dentro de um contexto, né, das Escrituras, defendemos, né, a posição de que a vida existe
imediatamente a morte, né? O ser humano, ele tem a oportunidade, quando ele morre, ele simplesmente não está ali dormindo, ou acabou, ou terminou, e a alma morreu, também o corpo. Não, a gente acredita que, na verdade, este homem, segundo Jesus, ele é levado ou para o seio de Abraão, ou para o lugar de tormento, né? Mas o que a gente percebe aqui, né, quando Jesus instrui sobre a questão da vida, ele mostra a realidade, né, de um homem rico. A palavra de Deus diz que ele era um homem riquíssimo. Ele conta essa parábola, não dá nome a esse homem, né, apenas mostra para ele, né, a questão da coisificação. Era um homem rico, mostrando que esse homem, na verdade, era uma pessoa extremamente, vamos pensar, avarento. Era alguém que se importava muito com a questão do dinheiro, né? A riqueza era o seu Deus, né? Na realidade ele não possuía o dinheiro, mas o dinheiro lhe possuía, né? A tal ponto que as escrituras nos deixam claro, né? A ponto de Jesus nem mesmo dar-lhe nome, né? A gente tem muitos momentos, né? na literatura nacional, né? De textos, né? De livros que foram escritos por alguns autores, né? Especialmente dentro do nosso contexto, como Graciliano Ramos, que escreve 2 textos interessantes, um que é Grandes Sertões Veredas, né? Não, Os Sertões, Vidas Secas, e o outro é São Bernardo, né? No Vidas Secas, Graciliano Ramos vai tratar de uma família, né, que se desumaniza por conta da pobreza, e uma cadela chamada Baleia assume aspectos humanos, né, se humanizando. E no outro livro que ele vai escrever, dentro desse mesmo contexto, ele vai exatamente mostrando, né, assim como um animal tentando ter características de sentimento, de valores e etc., como humano. E as pessoas ali, no caso, aquela família que tem aquela cadelinha chamada Baleia, na realidade está desumanizada por conta de sua condição de pobre. E já na obra de São Bernardo, o que é que nós vamos ter? Vamos ter também uma literatura mostrando exatamente o contrário. É um Paulo Honório, um homem, né, que ele se coisifica, ele luta tanto, ele é um pobre, mas quer tanto ser dono daquela fazenda que ele se coisifica, ele se despersonaliza como pessoa. Veja, é um animal nos sertões, nos sertões, nas vidas secas, se humanizando, e por outro lado, em São Bernardo, um homem se coisificando, né? Então a gente vê que a vida tem esses contrastes, né? E Jesus, aqui nesse texto, está falando exatamente, está mostrando essa realidade, esse dualismo, né? Um homem extremamente rico, né? Jesus não dá nome a ele, até porque a coisa é tão importante para ele, que simplesmente a parábola que Jesus conta é que ele era um homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, e que todos os dias se regalava esplendidamente, né? Não fazia festa de vez em quando, não comia coisas poucas, comidas boas de vez em quando, não, nem tomava os vinhos, né? Quem sabe as melhores bebidas de vez em quando, não. Era uma pessoa que todos os dias vivia uma vida muito, muito boa. E esse homem era rico, né? Ele era rico. A Bíblia também não diz que ele era um homem mau, né? A Bíblia não fala que ele era um homem adúltero. A Bíblia não diz que ele era um homem perverso. A Bíblia apenas diz que ele era um homem, pelo contexto, de que ele tinha como seu Deus, né, o seu tudo, as coisas que ele possuía. Por outro lado, Jesus também, isso é a vida. Jesus está instruindo sobre a vida, mostrando que nós precisamos ter muito cuidado para não permitirmos que as coisas nos possuam, não é? Para que as coisas não sejam os nossos pensamentos, os nossos projetos, os nossos propósitos, e até as coisas materiais, elas venham de alguma maneira nos possuir. Nós precisamos ter um certo domínio
sobre isso. Nós precisamos ter domínio sobre as coisas, né, que na realidade devem nos servir e não servirmos às coisas e oportunidades que Deus nos concede. Então esse homem, ele era rico, ele se vestia de púrpura, né, que era um tecido muito caro, inclusive o tecido, esse tecido naquela época, ele era tingido com uma espécie de molusco, de objeto das profundezas dos mares. Então era roupa que somente pessoas da alta sociedade podiam usar. Então Jesus já disse que esse homem era o cara de tão rico, mas tinha o problema, e o problema dele era a questão da coisificação. Por outro lado, ele conta também a história de uma outra pessoa, né, de um outro homem chamado Lázaro, né? Lázaro, né? E Jesus dá nome a essa pessoa. Veja que ao rico ele não tem nome, né? Porque a coisa é tão importante que ele coisificou-se. Enquanto Lázaro, ele tem nome, né? E ele tem nome apesar de ser que ele é. Jesus disse que ele era coberto de chagas, que ficava à porta desse homem rico, desejava se alimentar, né, das migalhas que caíam da mesa desse rico, e até os cães vinham lamber-lhes as feridas. Então veja a vida, né? O rico, e veja a vida de uma pessoa extremamente pobre, né? Um homem extremamente pobre, que estava ali sofrendo, mendigo, doente, pobre e ainda mais desejoso de comer das migalhas que sobravam da mesa daquele homem riquíssimo. E a Bíblia fala nesse nome, Lázaro, e a gente sabe que Lázaro, o próprio nome, eu acredito que Jesus queria trazer uma lição, né, para nós, mostrando essa realidade, porque o nome Lázaro significa Deus é meu auxílio. Deus é meu auxílio. Então, o que é que vai acontecer com esses dois homens? Quais são as instruções de Jesus sobre a vida e sobre a morte? Jesus está falando exatamente na vida que existem os ricos, que existem os pobres, não é? E a gente precisa ter alguns cuidados como cristãos e como igreja. O que vai acontecer com esses dois é exatamente o que a gente entende como a democracia da morte. Ou seja, a morte não vem só para o rico, como também não vem somente para o pobre, né? A morte tanto vem a um como vem a outro. E é muito interessante porque quando a morte ela chega, ela sinaliza exatamente essa questão, né? Ela é democrática. Ela vem para o rico, vem para o pobre, e por mais que a pessoa seja muito rica e tente de todas as formas viver o melhor que possa e alongar a sua vida, procurar ter uma longevidade melhor, uma qualidade de vida melhor, mas vai chegar um momento em que a morte chegará também para essas pessoas. E é interessante que essa é a condição deles antes de morrer, não é? Um é muito rico e o outro é muito pobre. E os dois vão desfrutar agora, né, como diz o versículo 22, ó, aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Aqui veja que Jesus está dizendo que aconteceu que o mendigo, esse pobre, ele morreu. E não diz aqui, Jesus não diz que houve o quê? Um velório. Não houve um funeral. Não houve, talvez, um sepultamento. Talvez até mesmo pela situação, quem leu um pouquinho a questão da história, especialmente Flávio Joséfo, a respeito de como os cães viviam naquela época, talvez o túmulo, ou esse homem, tinha sido, morreu, e os cães próprios devoraram aquele pobre mendigo. Ele não teve a oportunidade de ter, como naquela época se tinha, as pessoas que eram pagas para prantear, para chorar no velório, tinha que ter, porque se a família não chorasse, as pessoas eram pagas para fazer isso. Então esse homem não tinha nada, e provavelmente, a Bíblia diz aqui que ele morreu e foi
levado pelos anjos para o seio de Abraão. E eu quero dizer para você que esse seio de Abraão, na verdade, é uma referência ao paraíso, uma referência à glória, uma referência ao céu, a um estado de graça, de bem-aventurança. Esse homem foi levado pelos anjos. Talvez o seu corpo nem tenha tido a oportunidade de ser sepultado, mas ele foi levado por quem? Pelos anjos. E é interessante, só pegando aí, que ele não foi levado pelos anjos somente porque era pobre. Porque ninguém vai para o céu porque é pobre, né? Ninguém vai para o céu porque sofre, ninguém vai para o céu porque é, entre aspas, humilde. Não, não é isso, né? A grande virtude de Lázaro aqui está exatamente no seu nome. Ele vai ser levado pelos anjos, e veja que quando ele diz pelos anjos, não é um anjo não, diz pelos anjos. Talvez tenha sido o quê? Vários anjos, muitos anjos, que levaram quem? O corpo? Não. O corpo foi, quem sabe, comido pelos cães, ou jogado em qualquer vala, por ser um pobre, desvalido. Mas a Bíblia diz que os anjos vieram e levaram quem? A Lázaro. E sabe por que Lázaro, na realidade, foi para o seio de Abraão, para esse lugar de bem-aventurança? Exatamente porque o seu próprio nome já diz. Porque mesmo não tendo nada, Lázaro tinha tudo. Porque ele tinha o seu auxílio em Deus. Deus era o seu auxílio. E eu quero dizer, meus queridos irmãos, que aqui nessa terra, na instrução de vida que Jesus dá a todos nós, é exatamente isso, que muitas pessoas pobres, muitas pessoas que não têm nada, pode ser que tenha tudo, que tenha o auxílio de Deus. E pode ser que de verdade, né, e a gente sabe que o rico, que o pobre, não foi para lá por isso. Então Lázaro, Jesus estava querendo dar uma lição aqui para a vida, de que ele foi para o seio de Abraão, porque ele era, na verdade, tinha Deus por seu auxílio, confiava no Senhor, tinha sua fé em Deus, tinha sua confiança no Senhor. E no versículo 23 diz assim: no inferno, estando em tormento, levantou os olhos e viu ao longe a Abraão e Lázaro no seu seio. Então clamando, e diz assim ainda no versículo 22, aconteceu, morreu o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. Veja que não diz que o pobre foi sepultado. Talvez tenha sido até comido pelos cães, mas que lambiou as suas úlceras. Mas aqui diz que o rico ele foi sepultado. Deve ter tido o quê? Um funeral de excelente estirpe, qualidade. Vamos pensar hoje no nosso Morada da Paz, ali em Paulista, onde só se enterra geralmente pessoas importantes, pessoas ricas, pessoas que têm condições, né? Deve ter tido muitas pessoas ali que olhou para aquele homem, que viu aquele homem e foi chorar. Deve ter tido os choradores particulares, né, pagos para fazer o pranto, para prantear aquele homem rico, né? Diz aqui a palavra que ele foi sepultado. Ele teve direito ao sepultamento, mas não diz que Lázaro teve esse direito, não é? Então no versículo 24, no versículo 23, diz assim: no inferno, estando em tormento, levantou os olhos e viu ao longe a Abraão e a Lázaro no seu seio. Quando a gente fala da instrução da vida, Jesus também fala da instrução sobre a morte, porque a morte para nós ainda é um mistério, né? A gente luta para viver, a gente quer viver, porque muitas coisas a gente diz que não sabe, a gente diz não saber o que acontece no outro lado. Não é verdade? A gente fica, glória a Deus que Jesus ressuscitou. Mas nós, na verdade, né, por esse texto aqui, Jesus como que nos orienta, como que nos instrui, falando a respeito desses dois lugares, dessas duas realidades que acontecem, né, após a morte, né, das pessoas.
ou elas vão para o seio de Abraão, ou elas vão para o lugar de tormento, que Jesus, neste caso aqui no versículo 23, fala de inferno. E a Bíblia diz que aquele homem que foi para o inferno, não foi para o inferno porque era rico, não. Não foi para o inferno porque tinha riqueza. Ele foi para o inferno porque o Deus dele era a riqueza. Aleluia. Ele foi para o inferno porque o Deus dele, na realidade, porque a sua vida não estava linkada ao próximo, aos pobres, a ajudar. Vocês lembram que Lázaro ficava do lado de fora esperando uma migalhinha cair? Ele não estava nem um pouco preocupado, ele só se preocupava com ele, porque o seu Deus era a sua riqueza. Então esse homem não tinha Deus. E é exatamente isso que Jesus está querendo dizer, que na vida, aquele que tem Deus, o terá também na morte. E na vida, aquele que não tem Deus, na morte também não o terá. É isso que Jesus está querendo nos ensinar. Então, a instrução da doutrina para todos nós é essa, e que a vida, ela acontece, que a alma, ela sobrevive ao corpo morto. O corpo desce à tumba, mas o espírito, a alma, volta a Deus, que o deu, diz também ali em Eclesiastes. Então, meus queridos, aquele homem chega lá e ele vai para onde? No inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe a Abraão e Lázaro no seu seio. Veja, quem foi que viu? Lázaro não viu esse morto, não precisou ver. Mas o morto, mas o que estava no inferno, viu quem? Viu a Lázaro no seio de Abraão. Lázaro não estava nem aí, já estava na bênção, na bem-aventurança. Mas aquele homem, quando olhou, que viu Lázaro no seio de Abraão, começa-se um diálogo instrutivo, um diálogo teológico, um diálogo doutrinário para as nossas vidas. E nesse diálogo, que Deus faz a gente ver para além da morte, o que é que acontece, diz que há um clamor, ele clama, ele diz, Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Veja, o desespero era tão grande, que diante de uma chama tão grande daquela, ele fez um pedido, por mínimo que fosse, e não foi atendido. Queria pelo menos, veja a realidade de quem morre sem Deus, de quem morre sem Jesus, de quem morre sem salvação. No meio daquelas chamas, pede. Veja, o que significa uma gota diante de tanto fogo? Nada. Mas ele pede, e ainda assim, por mais que o pedido seja pequeno demais, ele faz o quê? Ele não é atendido. Ele pede para refrescar. O inferno é uma realidade. Quem vive aqui sem Deus, viverá, depois, quando morrer, também sem Ele. E ele disse, porém, a Abraão, filho, lembra-te que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado, tu em tormentos. Mas por que um está bem-aventurado, consolado, e o outro em tormento? Porque tinha Deus como sua riqueza, tinha Deus como seu próprio ventre, tinha Deus como sua belíssima roupa, como suas vestes de púrpura e suas comidas e bebidas regaladamente. Era um homem da moda, era um homem para frente. Talvez ele nunca pensasse, vivendo dia a dia, no que um dia pudesse acontecer com ele. Porque quando a gente vive, às vezes, numa dimensão de tantos acontecimentos, aquela vida social, de baladas, de festas, de glamour, os homens não estão nem aí, eles não conseguem conceber a possibilidade de morrer. Mas ela chega, ela é democrática, e glória a Deus por isso. Chega para o rico e chega para o pobre.
para o mais miserável dos homens do ponto de vista material. Não é? E aquele homem viveu regaladamente com as suas vestes, com suas roupas, e o outro está agora consolado. Por quê, minha gente? Porque ele tinha, mesmo com sua pobreza, ele sabia que as migalhazinhas que caíam da mesa do dono, que aquele companheirismo dos cachorros que lambiam suas úlceras, eram seus amigos e companhias. Era sinal de graça de Deus. Louvado seja Deus. E na vida, quando a gente olha para um Lázaro crente e olha para um homem rico desse, a gente precisa aqui também desmistificar e quebrar e protestar contra essa teologia da prosperidade. Porque aqui está um homem riquíssimo, riquíssimo aos olhos dos homens, mas pobre. Nenhuma choupana tinha do outro lado, nenhum casebre tinha do outro lado. E aquele tão pobre que não tinha nada, tinha os cães como companheiro, e as migalhas que caíam da mesa daquele homem rico faziam parte, né, de um conceito e um contexto de fé, que aquele homem cheio de úlcera e pobre mendigo dizia: isso tudo provém de Deus. Deus é que tem me dado. Os cães por alívio, os cães por amigo, e as migalhas que caem por alimento, isso vem de Deus. Deus é meu auxílio, o nome significado. Então a gente percebe que ambos estão em lugares diferentes. Um não está lá porque é rico, e o outro não está no melhor lugar porque é pobre. Lázaro está no seio de Abraão, no paraíso, nas bem-aventuranças, porque reconhece e crê que Jesus, que Deus é o seu auxílio. E o outro simplesmente não. Ele tem a riqueza, e ele tem seus bens, ele tem as vestes, ele tem as coisas da sociedade e dos status como o seu Deus. E aí está o perigo, né? Então ele diz no versículo 26, e além de tudo está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós outros não podem, nem os de lá passar para cá, para nós. Veja o que é que Jesus está querendo ensinar. Dizendo: olha, eu quero dizer para você, Lázaro está aqui, ele não está nem um pouco vendo. Agora veja a condição do outro que está nesse lugar de tormento. Ele está vendo tudo. Ele está vendo Lázaro numa boa, ele está vendo Lázaro na vantagem, ele faz petições, e o pedido, por menor que seja, não vai ser atendido. Ele não pode passar para o outro lado, nem Lázaro passar para o lado de lá, né? Porque existe realmente uma separação. E aí, depois de tanto pedido, diante de tanta coisa, ele faz mais outro pedido que também não vai ser atendido. No versículo 27, então replicou: Pai, eu te imploro que o mandes à minha casa paterna, que me mandes à minha casa paterna. Eu imploro. Veja, aqui não é somente um pedido, é um pedido de clamor, é um desespero. Por favor, faça alguma coisa, peça para que no caso, porque eu tenho 5 irmãos. Lázaro, quando entrou no seio de Abraão, quando se entra no paraíso, na presença de Deus, irmãos, não se lembra mais, né, dos andrajos, Lázaro não lembrou-se mais das úlceras, não lembrou-se mais dos seus trapos de roupa, não lembrou nada disso. Sabe por quê? Porque quem morre em Deus, morre na certeza, na plenitude de que Deus é tudo em todos, de que Jesus, de que cumpriu a sua missão, né? De que, na verdade, meus queridos irmãos, existem, né? Aqui a gente olha para o homem rico e olha também para um crente. Era um crente, e é um crente muito pobre, mas um crente muito pobre que entendia que até a tragédia da saúde, da falta de dinheiro, da dificuldade,
em tudo isso, a graça de Deus era com ele. A graça do Senhor era com ele. Esse é o segredo. Não é? Então, não podemos dizer que crente não adoece, que crente não pode ser pobre, que crente não pode passar por dificuldade, não pode passar por enfermidade, não pode ter depressão, não pode... Não. Nós podemos sofrer muitos solavancos da vida. Podemos ser atingidos por tragédias, sim. Mas a confiança, como Lázaro, sabia que Deus era o seu auxílio. E isso foi o passaporte, o carimbo do passaporte para entrar no paraíso, no lugar celestial. Louvado seja Deus. Agora eu fico pensando, meus irmãos, quando eu olho para esse homem aqui que não acreditava em Deus, que não cria em Deus, que se regalava esplendidamente todo dia, que andava na moda, com os melhores roupas, linho finíssimo. Eu fico pensando, esse homem agora está lá no inferno, diz aqui a palavra de Deus. E eu descobri nesse texto aqui, que parece que no inferno, no lugar de tormento, não tem incrédulo não. Todo mundo que chega lá, por mais incrédulo que tenha sido na terra, quando chegar naquele lugar, vai se lembrar de Deus. Vai lembrar-se do Senhor. Vai suplicar a Deus. Porque veja que o diálogo todo aqui acontece como se fosse de baixo para cima. É o rico olhando e pedindo socorro, pedindo, clamando, mas não há. Né? Por quê? Porque ele está acreditando. E agora ele está crendo, olha, ele está dizendo, eu tenho 5 irmãos, e manda, né, que dê testemunho, manda alguém daí para ir na minha casa, para que dê testemunho, a fim de não virem também para este lugar. Veja que lugar terrível. Um lugar que a pessoa morre e não vai ter sossego. Por quê? Porque se lembra até do bem que poderia ter feito a família e não fez. Se lembra dos seus irmãos. E agora ele quer urgentemente que alguém vá lá e diga aos seus irmãos. E Lázaro, se tinha família ou se não tinha, não está nem aí, porque agora a família de Lázaro é Jesus, os santos, os anjos, os querubins e serafins que estão nos céus. Aleluia, glória a Deus. E é isso que Lázaro está lá regozijado, com a sensação gloriosa no espírito de que sua parte, sua missão foi cumprida. Mas o outro está lá, veja que posição terrível. Quem vive sem Deus nesse mundo? Porque quem morre perdido deste mundo, vai para o outro lado também, vai para o outro mundo também perdido. E quando chega lá, ele pede, né, este lugar de tormento. 29, respondeu Abraão. Veja, ele acredita que se for alguém do mundo dos mortos, avisar os irmãos dele lá, se tiver uma coisa estrondosa, os irmãos dele, os 5 irmãos que ele deixou lá, vão crer. E é interessante, eu tirei uma lição tão linda aqui, essa preocupação deste pobre homem, nesse lugar de tormento, preocupado com seus irmãos. Uma preocupação que agora não tem mais jeito. E eu quero dizer para você, em nome de Jesus, que enquanto você tem vida, enquanto seus irmãos estão vivos, enquanto você está vivo, se preocupe com a salvação deles, porque vai chegar um tempo em que esse lugar não tem mais fim. É a eternidade. Jesus, ele falou sobre isso. Ele disse que lá o verme não morre e o fogo não se apaga, que esse lugar é um lugar de choro e ranger de dentes. Eu fiz várias anotações aqui, colocando no texto, não é? em Mateus, Marcos 9,48, Mateus 13,42, Apocalipse 14,11. Todos esses textos vão mostrar o sofrimento eterno, a realidade de uma eternidade de bem-aventurança e também de tormento, de sofrimento. E esse sofrimento tem tudo a ver com esse sentimento de olhar e lembrar da família e não poder mais nunca fazer mais nada e nem poder mais morrer. Porque a morte seria até uma bênção num caso desse. O desespero é tão grande que a morte seria joia. Mas a morte, como diz aí o verme, não morre mais. Não há mais morte. Essa é a instrução de Cristo Jesus para nós. Né? E veja
E ele diz: manda alguém lá, manda que alguém vá, que alguém fale para os meus irmãos, para que não venham para esse mesmo lugar que nós. E é interessante, meus queridos irmãos, que é um lugar que a gente olha onde as oportunidades, elas cessaram, acabaram, porque o tempo é hoje. Não é à toa que as Escrituras dizem: hoje, se ouvirdes a voz do Senhor, não endureçais os vossos corações. Porque a morte é uma surpresa, ela é democrática e é surpresa. Ela pode pegar de repente, mas ela vem um dia. Se vai morrer aos pouquinhos ou não, ou de repente, a gente não sabe. Mas ela chega para o rico e ela chega para o pobre. E eu quero dizer, meus queridos irmãos, que quem morre sem Jesus vai ficar sem ele na eternidade. E quem morre com Jesus terá ele para sempre, desfrutará dele para todo sempre. E aí, meus queridos, no versículo 29, respondeu Abraão: eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Ou seja, quem pode mudar o interior do coração de alguém, todos os milagres que Jesus Cristo fez nos evangelhos que a gente vê, nenhum era para salvar, não. Todos os milagres era para beneficiar pessoas e, sobretudo, para chamar a atenção das pessoas, para que elas ouvissem a palavra de Deus, porque é a palavra de Deus quem transforma. Aleluia. O homem, um novo homem, uma mulher, uma nova mulher. As Escrituras dizem lá em Romanos que a fé vem pelo ouvir e ouvir as Escrituras. E esse homem está aqui ainda com uma confusão mental, lá no lugar de tormento, né, dizendo simplesmente uma coisa: manda que alguém dos mortos vá lá e pregue. Ou seja, manda uma coisa estrondosa, tem que acontecer algo espetacular, porque aí meus irmãos vão crer. E sabe o que é que diz a palavra de Deus, no caso Jesus, se usando dessa parábola? Né, porque alguns teólogos entendem essa parábola e diz que não pode considerar essa parábola e tirar muitas coisas do ponto de vista doutrinário e teológico dela, porque é uma parábola, principalmente concernente à questão da imortalidade da alma. Mas nós não, pastor Givanilson e muitos outros também teólogos e pastores e outros irmãos destacados na teologia, e esse humilde pastor aqui, nós acreditamos que essa parábola é um ensinamento doutrinário, teológico, real, do que se passa, né, depois que a gente encerra a nossa vida aqui. Seja com Jesus para a eternidade, ou seja, sem Jesus para a perdição eterna. E este moço, esse homem rico, riquíssimo, que agora ele tinha tudo, mas não tinha nada. E tem gente que nesse mundo continua aqui assim, tendo tudo, tendo muitas riquezas, mas não tem Deus. Portanto, na morte, não terá nada, não terá Jesus, não terá Deus. E há muitos pobres que, mesmo não tendo nada, não tendo riqueza, tem tudo. Qual é o seu caso? Qual é a sua, em que posição você está nesta noite? E aí, meus queridos, no versículo 29, acompanhem comigo. Respondeu Abraão: eles têm Moisés e os profetas, ouça-nos. O que Jesus estava querendo dizer aqui com essa parábola? É o evangelho que muda, é a palavra que transforma, é a mensagem de Deus que faz a diferença no coração humano. Louvado seja Deus. Jesus Cristo disse lá em João 5,24: em verdade vos digo, né? Se você crê naquele que me enviou, aquele que crê em mim, crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entra em condenação, mas passou da morte para a vida. Aleluia. Louvado seja Deus. Então está aqui o segredo, não é? Não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Abraão, porém, lhe respondeu: se não ouvem a Moisés e os profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. As coisas maravilhosas e extraordinárias podem acontecer na vida
que muita gente, como aconteceu na vida daqueles 10 leprosos, lembram? Eles foram curados, mas não foram convertidos. Porque só um voltou para agradecer e se prostrar diante do Senhor, render graças. Então os milagres podem chamar a atenção. E devem acontecer, e a gente acredita que acontece ainda hoje. Mas simplesmente para chamar a atenção, para que a pessoa abra os ouvidos e o coração, para que ouçam a palavra de Deus, se converta. E tendo Jesus na vida, o terá também na morte. E com certeza, o sepultamento pode até ser que aconteça, mas o mais lindo de tudo é saber que vem um cortejo de anjos levar esse que creu, que entendeu que Jesus era o seu auxílio. Amém. Para o paraíso. E quem viveu aqui sem Deus morrerá também sem o Senhor. Muitas pessoas dizem assim: fulano morreu, que maravilha, descansou. Será? A morte não muda a natureza da pessoa. Há muitos que estão morrendo e que não estão indo para um lugar de descanso e de consolo. Há muitos que estão, infelizmente, porque viveram sem Jesus, viveram sem Deus, não tiveram o Senhor por seu auxílio, e agora viverão para sempre sem Ele. Essas são as instruções do Senhor. O pobre, nós podemos passar por muitas aflições. A Bíblia diz que muitas são as aflições dos justos, mas de todas Deus livra. A palavra de Deus diz que as aflições do tempo presente não se podem comparar com a glória que em nós há de ser revelada. A Bíblia diz que o que Deus tem preparado para aqueles que o amam, nem olho humano viu e nem mente humana consegue imaginar. Mas para aqueles que vivenciaram, que receberam, que tiveram Deus, Jesus, por seu auxílio, apesar de chagas, apesar de lutas, apesar de muitas vezes você dizer: estou comendo das migalhas. Mesmo você não tendo nada, se você tiver Jesus, você tem tudo. E se você tiver tudo e não tiver Jesus, você não tem nada. E vai para lá sem nada. Que Deus tenha misericórdia, de nós, e que você lembre-se que, como um crente, você tem que se regozijar, porque foi deste lugar que Deus mandou Jesus para resgatar você. A Bíblia diz que Jesus se fez maldição em nosso lugar. A Bíblia diz que Jesus nos transportou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Que coisa gloriosa! Então, em nome de Jesus, que você tenha esse encontro com o Senhor. Você entenda, que nessa passagem a vida, Hebreus capítulo 2, versículo 3 diz: como negligenciamos? Como é que nós vamos desprezar tão grande salvação? É doidice, é loucura fazer isso. Mas infelizmente há muitas pessoas fazendo isso, desprezando esse Deus e tendo como Deus seus projetos, suas roupas de púrpura, sua roupa da moda, seu dinheiro, suas riquezas, suas coisas. Mas não sabem que quão pobres são se esses forem os seus deuses. Que Jesus seja o seu auxílio, que Jesus seja a sua bênção e a sua retaguarda. E que a palavra de Deus, enquanto você pode fazer por sua família, faça. Enquanto você puder tratar os seus familiares como alguém que precisa do Senhor, os trate. Proclame, pregue Moisés e os profetas, porque eles vão entender que só Jesus é o seu auxílio e somente Jesus pode tirá-lo de uma vida de tormento, mas levá-lo a uma vida de paz já aqui nesta terra, apesar das tribulações. Que Deus te abençoe. Amém. Estamos aqui louvando a Deus, podendo exaltar seu santo nome.
para isso, tempo para louvarmos a Deus. Um só amor, um só Espírito. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus. Num só amor, num só Espírito. Bom estarmos aqui louvando a Deus, podendo exaltar seu santo nome. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Deus, venha nos abençoar E que esta união nunca falte para nós. Deus, venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Hoje nós estamos glorificando a Deus, e você pode glorificar a Deus porque você escapou. Deus em Cristo tirou você dessa perdição eterna e deu a você o privilégio de gozar por toda a eternidade para a glória do Senhor na presença dele. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a doce comunhão e consolação do Espírito Santo, seja com todo o povo de Deus, hoje, agora e sempre. Amém. Deus te abençoe. Um abraço para você, meu irmão. Um abraço para você, minha irmã. Que Deus abençoe a sua família, a sua casa, e continue investindo em sua família. Continue investindo na sua fé e glorificando a Deus, porque nós merecíamos a condenação eterna. Mas Deus, por sua graça em Cristo, nos resgatou, nos deu a vida eterna. Bendito seja o seu nome. Que maravilha! Se tivermos de morrer, morramos com Jesus, porque estaremos para sempre com Ele, no lugar de bênção, no seio de Abraão, num paraíso, celebrando aquele que era, que é e que há de vir, Jesus de Nazaré. Deus te abençoe. Um abraço.